pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a nova lei de licitação, aspectos introdutórios e principais mudanças para a licitação. Meu nome é Patrícia Sena, vamos começar agora a segunda competência, que aí visa que vocês compreendam os conceitos básicos da nova lei de licitação. Vamos começar pelas modalidades de licitação, tá? Na lei 8666, nós tínhamos 5 modalidades: concorrência, tomada de preço, concurso e leilão. Na 10.520, nós tínhamos a modalidade pregão, tá? O que é que ocorria? Na 8666, a classificação das modalidades se dava muito em função do valor. Isso muda na nova lei de licitação. Nós iremos ter uma classificação baseada na complexidade do objeto e no tipo do objeto, e não mais puramente no valor, como acontecia na 8666. Então, a modalidade de licitação, que é o formato do procedimento, né, a ser utilizado em cada caso, ele muda na nova lei de licitação em função da complexidade do tipo do objeto. Quais são as novidades da 14.133? Na 14.133 foram extintas 2 modalidades da 8666, a tomada de preço e o convite. Então, essas modalidades não existem mais na 14.133. Outra novidade foi que o pregão, que era disciplinado na 10.520, ele foi incorporado pela lei 14.133. E outra novidade é a criação de uma modalidade nova, que é a modalidade diálogo competitivo. Seguindo aqui, a gente só tem uma observação para vocês, né? É vedada a criação de outras modalidades de licitação, ou a combinação entre as modalidades existentes. Então, resumindo o que a gente falou, temos então na 14.133 5 modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Eu trouxe para vocês na apostila um quadro, né? Um quadro que está lá em azul e cinza. Vocês abram a apostila nesse momento, deem uma olhada nesse quadro, porque nele eu trago as 5 modalidades e trago quando é que é utilizada, quais os objetos que serão utilizados. Por exemplo, na modalidade pregão, ela serve para qual tipo de objeto? Aí tá lá, bens e serviços comuns, está aparecendo aí na tela agora para vocês. Para bens e serviços comuns, para serviços comuns de engenharia. Então eu digo também qual critério de julgamento que será utilizado na modalidade pregão. Então, o pregão só admite aí 2 critérios de julgamento: menor preço, maior desconto. Eu digo também qual o rito, né? Qual o procedimento que seguirá aquela modalidade. Então, continuando falando do pregão, o pregão segue o rito comum. E quem é o responsável pelo processamento daquela modalidade? No caso do pregão, é o agente de contratação. Então, deem uma olhada nesse quadro, a gente não vai falar pormenorizadamente aqui no vídeo, mas vocês deem uma olhada que aí tem a concorrência, né, para quais objetos vai ser utilizada a concorrência, o concurso, o leilão, o diálogo competitivo. No diálogo competitivo eu quero chamar a atenção só a 2 coisas, né, já que é uma modalidade nova. Diálogo competitivo, gente, é para contratação de obras, serviços e compras inovadoras. Então, ela vai ser processada por uma comissão de contratação. E a diferença aqui da comissão de contratação que eu falei na aula anterior, que era preferencialmente formada por servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, isso não acontece no diálogo competitivo, tá? Esse preferencialmente você retira quando você falar da modalidade diálogo competitivo, porque aí tem que ser servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, sem ser preferencialmente. Então, se liguem nessa dica do diálogo competitivo e olhem esse quadro para que vocês saibam exatamente quais objetos serão utilizados em cada modalidade. Eu também gostaria de destacar uma coisa nesse quadro. A concorrência, né, que é para bens e serviços especiais, né, que difere de bens e serviços comuns. Bens e serviços especiais tem uma definição mais residual. Os bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade eles podem ser objetivamente definidos no edital através de especificações usuais do mercado. Isso a gente já sabe, né? Isso não mudou. E os bens e serviços especiais são aqueles de alta heterogeneidade e complexidade, que não podem ser descritos na forma dentro dessa classificação de bens e serviços comuns. Então, sabendo disso, leiam esse quadro, estudem esse quadro para vocês saberem exatamente quais objetos se referem a cada modalidade, qual critério de julgamento, qual rito e qual o responsável pelo processamento. Seguindo, a gente vai ver agora, vai falar um pouquinho sobre os critérios de julgamento das propostas,
que é a chamada, que eram chamadas, né, de tipos de licitação na 8666. Agora recebe o nome critério de julgamento pela 14133, mas é a mesma coisa, né? O critério de julgamento é a forma de aferir a proposta, apta a gerar o resultado mais vantajoso. Então, o que é que a gente tem de novidade aí nos critérios de julgamento? Temos 2 critérios de julgamentos novos, que são o maior desconto e o maior retorno econômico. Os demais já eram contemplados expressamente lá na 8666. Tem também a melhor técnica que recebeu aí, vocês estão vendo na tela de vocês, recebeu esse ou conteúdo artístico, né, a mais. Agora é melhor técnica ou conteúdo artístico. Então temos aí os critérios de julgamento: menor preço, que não vai utilizar somente o menor valor, e sim o menor dispêndio para a administração, considerando o ciclo de vida do objeto. O maior desconto, a melhor técnica ou conteúdo artístico, que aí não considera preço, quando na lei de 8666 considerava. Outra diferença é que também essa melhor técnica pode ser utilizada em concurso, o que não ocorria na 8666. O outro critério de julgamento é técnica e preço, que é utilizado aí em situações específicas, onde primeiro se avalia a técnica e em seguida se avalia a proposta de preço na proporção máxima aí de 70% de valoração para a técnica. Outro critério de julgamento é o maior lance, que é exclusivo para o leilão. E, por fim, o maior retorno econômico, que é utilizado nos contratos de eficiência. Vamos falar agora um pouquinho sobre os regimes de execução, né, na 14133. Bom, gente, regime de execução é a forma pelo qual o objeto será executado. Então, existe o regime de contratação de execução direta, que é aquele por meio do qual a administração executa lá aquela sua demanda através de seus próprios meios. Tem um exemplo na tela, quando se utiliza de um eletricista do seu quadro de pessoal para reparar, fazer alguns reparos no quadro de energia, então está utilizando os seus próprios meios. Então, isso é uma execução direta. E a execução indireta é quando a administração, para atingir sua finalidade, ela contrata terceiros, né, para executar um serviço, uma obra ou fornecer um bem. Então, essa execução indireta ela pode ser subdividida aí em empreitada por preço global, por preço unitário, integral e tarefa. Essas aqui que eu citei, elas eram previstas na 8666. E o que é que tem de novidade em relação aos regimes de execução? Temos 3 novos regimes de execução na 14133. É o regime de contratação integrada, semi-integrada e o fornecimento e prestação de serviço associado. A contratação integrada e semi-integrada, elas são destinadas à contratação de obras e serviços de engenharia. E qual a diferença entre elas? Na contratação integrada, o contratado, ele elabora e desenvolve o projeto básico e o projeto executivo, tá? Ele elabora, desenvolve e executa a obra e serviço de engenharia. Enquanto na contratação semi-integrada, o contratado só vai executar, aliás, só vai elaborar o projeto executivo. O projeto básico é da administração. Então, o contratado executa ali, ele elabora e executa aquele projeto executivo e executa a obra ou serviço de engenharia. Então, esses dois regimes de execução são destinados a obras e serviços de engenharia. Já o outro regime de execução novo, né, da 14133, o fornecimento e prestação associado, o contratado, além do fornecimento do objeto, ele vai ser responsável também pela sua operação ou manutenção, ou ambos, tá? Por tempo determinado. Seguindo aí, vamos falar um pouquinho agora sobre procedimentos auxiliares. Gente, os procedimentos auxiliares não é uma novidade, não trata-se de uma inovação propriamente dita. Eles ou já faziam parte da prática administrativa, ou eles já constavam em outras legislações. Então, o que é que a 14133 fez? Consolidou ali numa parte todos esses procedimentos auxiliares, ou que já existiam, ou que faziam parte de outras legislações. Então, temos 5 procedimentos auxiliares: o credenciamento, o sistema de registro de preço, a pré-qualificação, o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, e o registro cadastral. Se pudéssemos dividir em 2 grandes grupos, o credenciamento e o sistema de registro de preço estariam naquele grupo que vai resultar em uma contratação. E os 3 últimos, né, a pré-qualificação, o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, e o registro cadastral,
eles estariam no grupo de caráter preparatório, ou seja, seriam aqueles procedimentos que antecedem uma licitação. Então, os procedimentos auxiliares, gente, eles visam complementar as soluções de licitação ou de contratação vislumbrada pela administração pública. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, lembrando a vocês que o conteúdo completo vai estar na apostila, vocês precisam ler o material, tá? Vamos falar do credenciamento, então. O que seria o credenciamento, assim, em linhas gerais? É um procedimento administrativo de chamamento público, por meio do qual a administração ela vai prestar serviços ou fornecer bens, tá? Ele convoca interessados para prestar serviços ou fornecer bens. Então, são 3 hipóteses de contratação para a utilização aí do credenciamento. Você vai utilizar de forma paralela e não excludente, que ocorre quando você quer fazer várias contratações simultaneamente. Então, um exemplo, se uma determinada prefeitura quisesse ali convocar interessados para fornecer gêneros alimentícios da agricultura familiar para, por exemplo, a merenda escolar. Então, ele ali convocava os interessados que tivessem interesse, credenciava todo mundo, e o interesse ali não é excluir alguém, mas sim contratar de forma simultânea. Então, esse é um exemplo aí da hipótese de contratação, do credenciamento paralelo e não excludente. A outra hipótese, a segunda hipótese, é a conseleção a critério de terceiros. Então, o que é que significa isso? Vou exemplificar para ficar mais claro para vocês. A administração ela quer credenciar uma rede de laboratórios. Então, fica a cargo do beneficiário, ela credencia todo mundo, mas fica a cargo do beneficiário escolher qual é o laboratório que ele vai fazer seu exame. E a terceira hipótese de contratação para o credenciamento é em mercados fluidos. Então, essa é quando há preços dinâmicos, quando há uma flutuação constante de valores, o que poderia inviabilizar o processo de licitação. Então, se a gente fosse dar um exemplo, poderíamos citar que é o mercado de passagens aéreas, né, que são preços muito dinâmicos que variam em função de vários fatores. O próximo procedimento auxiliar que a gente vai falar aqui é a pré-qualificação. O que seria a pré-qualificação? É um procedimento técnico-administrativo convocado por meio de edital para selecionar licitantes que reúnam as condições de habilitação para participar de uma futura licitação ou selecionar bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Isso está lembrando um pouco a habilitação, né? Mas tem uma diferença. Há uma diferença e eu quero trazer aqui para vocês entre pré-qualificação e habilitação. A pré-qualificação, gente, ela está permanentemente aberta a um número indefinido de licitantes, né? Há um grande número de licitantes, é um procedimento aberto, está permanentemente aberta. Já a habilitação, não, ela ocorre dentro de uma licitação específica, em um momento específico, então há essa diferença. E tem 2 observações também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação à pré-qualificação. Uma, a licitação que seguir ao procedimento de pré-qualificação, ela poderá ser restrita àqueles licitantes ou bens pré-qualificados. E a outra é que a habilitação, que é a pré-qualificação, desculpa, ela tem uma validade. Então, a validade dela é de 1 ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo. E ela também não pode ser superior à validade, né, ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Seguindo, vamos falar um pouquinho do procedimento de manifestação de interesse, o PMI. Qual é a finalidade do PMI, gente? A finalidade é a seguinte: a administração tem lá uma questão de relevância pública e ela convoca a iniciativa privada para realizar estudos, investigações, levantamentos e soluções inovadoras para aquela questão de relevância pública que ela tem. Então, a iniciativa privada vem, faz essas investigações, esses levantamentos, mas dá algumas observações. Esses levantamentos, estudos realizados pela iniciativa privada, não gera à administração a obrigação de licitar. Então, pode ser que a iniciativa privada faça esses estudos e a administração desista de licitar. Não é uma obrigação da administração licitar. Outro ponto, não gera direito de preferência na licitação a esse particular que fez esses estudos, ele não tem direito de preferência na licitação. Outro ponto é que também não gera direito a ressarcimento de valores que eventualmente
esses particulares tenham empreendidos para fazer esses estudos, essas investigações. Então, não gera esse ressarcimento. É vedado, em qualquer hipótese, a cobrança de valores ao poder público. Então, assim, se a licitação ocorrer, esse particular que fez esses estudos, ele poderá, assim, ele será remunerado somente pelo vencedor da licitação, se houver a licitação, né? Porque, como eu disse, não gera administração, o procedimento de PMI não gera administração a obrigação de licitar. Uma dúvida muito comum é a confusão que às vezes ocorre entre o procedimento de manifestação de interesse, PMI, e o diálogo competitivo. Lembram que eu falei logo no início que o diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que visa também essa busca por soluções inovadoras para a administração. E eu falei aqui que o PMI também serve para essa consulta, esse chamamento à iniciativa privada para proceder estudos e soluções inovadoras para a administração. E qual seria a diferença, então? A diferença está no seguinte: o PMI, como eu falei, ele é um procedimento que antecede a licitação. E pode ser que nem haja a licitação, né? Ele não gera a obrigação de contratar. Já o diálogo competitivo, não. É uma modalidade de licitação que já ocorre no âmbito da licitação. Ou seja, a administração ela já está fazendo esses debates com os particulares no intuito de fazer aquela licitação, ela ocorre no bojo de uma licitação. O próximo procedimento auxiliar, que é bastante conhecido por todo mundo, né? É o sistema de registro de preço. Gente, o sistema de registro de preço, houve algumas alterações, algumas mudanças na 14133. Eu vou chamar a atenção de vocês apenas a essas mudanças, tá? Então, é um conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, para registrar formalmente preços para uma contratação futura, né? Para eventual contratação futura. E qual a diferença que eu queria chamar a atenção de vocês? Ao prazo de vigência do sistema de registro de preço, né? O prazo de vigência mudou, né? Na 8666, o prazo era de 1 ano no máximo. Aqui na 14133, o prazo é de 1 ano, prazo da ata, né, de vigência da ata, é 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. A outra novidade em relação ao registro de preço é a possibilidade de realizar o registro de preço nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação, e também para a execução de obras e serviços de engenharia. Então, isso está expressamente colocado na 14133. Eu queria também que vocês lessem a apostila em relação às condições de adesão por órgãos não participantes, as condições, limites. Então, ampliem o conhecimento de vocês sobre o assunto no nosso material, apostila e material complementar. O último procedimento auxiliar é o registro cadastral. Qual a finalidade do registro cadastral? Cadastrar possíveis fornecedores da administração, através de um cadastro único, unificado, que é por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, por meio desse portal, os órgãos e entidades da administração pública, eles fazem esse cadastro de possíveis fornecedores. É um cadastro unificado que vai ser público, amplamente divulgado e deve estar permanentemente aberto aos interessados. Então, assim, será obrigatória essa realização do chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para atualização desses registros e para ingressos de novos interessados. Outra coisa interessante, gente, é que o registro cadastral, ele também serve para fazer uma avaliação das obrigações do contratado, uma avaliação do cumprimento dessas obrigações. Então, gente, finalizamos aqui a competência 2. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos básicos da nova lei de licitação. Não deixem de acessar o material, não deixem de ler nossas apostilas, também não deixem de participar de todas as atividades propostas lá no nosso ambiente virtual. Espero vocês na próxima aula, na competência 3. Até mais!